Amados irmãos e irmãs, na semana anterior nós refletimos sobre o chamado que Deus nos faz à santidade. Todos fomos chamados a ser santos. Esse chamado nos une, nos torna todos iguais. O Papa recebeu este chamado, nosso cardeal arcebispo recebeu este chamado, o padre recebeu este chamado. Cada um de nós recebeu esse chamado e respondeu sim a ele no dia do nosso batismo, no dia que fomos batizados. Só que Deus sempre vai nos chamando cada vez mais, porque Deus quer sempre mais de nós para Ele. Tem aquele ditado que diz, né? Tem gente que não pode dar a mão e quer logo o braço. Deus é assim. Deus quer a mão com sua mão, quer o braço. O braço também é muito pouco, é o tronco. O tronco é pouco, os membros. E tudo, no final das contas, é para Ele. Ele quer assim. Se não for assim, não vale a pena para Ele. Ele vai aos poucos nos chamando, aos poucos Ele vai nos conquistando sempre mais. E hoje, Jesus faz esse chamado para os seus discípulos. Os primeiros discípulos são chamados por Jesus. André, Pedro, Tiago e João. Deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo. Abandonaram suas vidas, seus projetos, seus sonhos para seguir Jesus. E na nossa vida, na nossa paróquia, na nossa atividade pastoral, é assim. Deus vai nos buscando, então a gente começa a vir à missa, depois já começa a frequentar um grupo, uma pastoral, depois começa a coordenar, 1, 2, 3, eu vou ficar no lugar do pároco. E é assim que Deus quer. Deus quer que a gente vá cada vez assumindo mais responsabilidade de acordo com o chamado que Ele faz. Se a gente for ver tudo aquilo que a gente abandona, tudo aquilo que a gente deixa para seguir a Jesus, para dizer sim ao chamado que Deus nos faz, a gente vai ver que é tudo coisa que não tinha tanta importância. O que importa é estar diante de Deus, é servir a Deus. Existia um bispo aqui na nossa diocese, talvez tenha sido o maior bispo que já houve aqui no Rio de Janeiro, foi Dom Eugênio Salles, cardeal Dom Eugênio, que faleceu há 2 anos atrás. E Dom Eugênio dizia assim: quando eu quero fazer uma coisa por Deus, dar uma missão para o padre, eu escolho aqueles padres que são os mais ocupados. Por quê? Aqueles que são mais ocupados, eu sei que eles vão fazer. Porque se eles trabalham muito, é sinal de que eles levam a sério o trabalho. Eles fazem, eles trabalham. Se eu der para um padre que não está fazendo nada, ele vai continuar sem fazer nada. E Deus é assim. Deus vai nos chamando, então nós vamos fazendo, aí vai nos chamando mais. Depois a gente está fazendo cada vez mais coisas. Foi assim com os discípulos. No Evangelho de João mostra, Jesus primeiro entrou na barca de Pedro, usou a barca de Pedro para pregar. Depois que terminou, mandou Pedro ir para as águas mais profundas. Aí Pedro jogou a rede, em atenção à palavra de Jesus, porque ele já tinha pescado a noite toda, não tinha conseguido nada, mas em respeito, jogou a rede veio cheia de peixes. E aí Jesus fala para ele: segui-me, e eu farei de você pescador de homens. E aí Pedro deixa tudo e segue a Jesus. Existia um reitor nosso no seminário, na época de seminário, que dizia assim para a gente: meus filhos, o que Pedro deixou? O Evangelho diz que Pedro deixou tudo para seguir Jesus. E o que Pedro deixou? Pedro deixou 3 coisas, ele dizia: um barco furado, uma rede rasgada e uma sogra. Foram as 3 coisas que Pedro deixou. Está ótimo, deixar essas 3 coisas e deixou com alegria. Pode ficar aí, que eu vou seguir Jesus, ficar melhor. Nós vamos olhar para a nossa vida, nós vamos ver também tudo aquilo que a gente deixa para seguir a Jesus, para estar mais perto de Jesus, também não é nada. É um barco furado, uma rede rasgada e uma sogra. São coisas que a gente não tem preço se formos comparar com o próprio Cristo.
Só que o problema é, quando a gente decide seguir a Cristo, quando a gente se deixa ser iluminado pela luz de Cristo, diz hoje a leitura, a primeira leitura que foi também na noite de Natal, um povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Quando a gente se deixa iluminar por esta luz de Cristo, nem sempre é muito fácil, sobretudo no início. De manhã eu falava para as crianças da catequese, sempre tem entre os amigos de vocês aquele que não aceita perder. Não tem isso? Entre os adultos tem, né? Coisa, por incrível que pareça, tem adulto que até hoje não aprendeu a perder. Mas quando é criança isso é mais forte, né? Ele está lá jogando futebol, o time dele perdeu, aí tem que sair, né? Não vai sair porque ele é o dono da bola. Então não vai sair. Então, bom ao perdedor. Não aceita perder. Tem muita gente assim. Então, já que eu perdi, não vou jogar mais. Faz pirraça. Né? As trevas são assim. Quando as trevas veem que estão perdendo o jogo, quando veem que estão perdendo espaço, aí elas se desesperam. Aí elas ficam mais agressivas. Então, se você na sua vida decide seguir a luz de Cristo, esteja preparado. Porque aquele pouquinho de trevas que ainda existe, elas vão fazer barulho. Elas vão reagir. Elas vão querer atrapalhar o seu propósito. Ai, Padre, justamente agora que eu estou vindo a missa todos os domingos, entrei para a pastoral da liturgia, entrei para a pastoral familiar, logo agora eu perdi o emprego. São as trevas que estão querendo fazer com que você desista. Mas aí nós permanecemos firmes, porque isso é passageiro. A bênção de Deus reservada para nós, se nós permanecermos fiéis, é muito maior do que qualquer barulho desesperado que as trevas possam fazer. Porque a luz de Cristo nos ilumina completamente, mas aos poucos. Assim como o sol, né? O sol já se pôs, ainda tem um pouquinho, está quase se pondo, mas o céu continua iluminado. E de manhã a mesma coisa, o sol nasce, mas antes do sol nascer, o céu já está todo claro. E aos poucos ele vai nascendo. Assim Cristo iluminando as nossas vidas. Aos poucos ele vai afugentando todas as trevas. E este é o desejo dele. Que caminhemos na sua luz e que as trevas sejam totalmente banidas da nossa vida. Infelizmente na nossa igreja nós não temos vitrais bonitos, né? Mas eu fui para uma igreja que tinha vitrais maravilhosos. A igreja era linda. Mas de noite ela não era tão bonita assim. Porque de noite não tinha luz do sol para deixar os vitrais iluminados. Assim devemos ser nós na igreja. Devemos usar a luz de Cristo em nós para embelezar a esposa de Cristo, para deixar a igreja mais bonita, deixar que a luz de Cristo atravesse por nós para iluminar a igreja, para embelezar a igreja. E assim, ao ser iluminados pela luz de Cristo, nós temos as trevas da nossa vida totalmente banidas por Ele. Amados irmãos e irmãs, que possamos caminhar na luz de Cristo, que possamos dizer sim ao chamado que Ele nos faz, que possamos deixar tudo que nós temos para seguir a Jesus Cristo, aquele que é a luz e veio salvar o mundo. Assim seja.